Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cartas Brancas. O meu nome é Daniele. Hoje nós já estamos no nosso 18º vídeo dentro do módulo de suicídio. E o tema do vídeo de hoje é refrigério. Se você não viu ainda os outros vídeos, eu peço que você retorne e dá uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Amém? Eu trouxe um testemunho hoje que vai falar muito sobre esse refrigério vindo da parte do Senhor através de algumas experiências, através da gente entregar a nossa vida para que Ele haja sem a nossa ajuda. E isso me remeteu a um testemunho que eu tenho de algo que eu fiz muito parecido com o que Abraão fez, que está nos versículos abaixo, que a gente vai dar continuidade assim que eu entregar esse testemunho, amém? Eu lembro de uma época que eu não estava trabalhando e eu estava devendo 2 prestações da escola da minha filha e aquilo começou a perturbar o meu coração, começou a me deixar aflita, a tirar a minha paz. Não porque eu não cria que o Senhor ia fazer, eu sabia que o Senhor ia prover de alguma forma se eu buscasse a presença dele e entregasse na mão dele, mas conforme eu fui entregando em oração aquilo por algumas semanas, eu não lembro exatamente o tempo que foi que eu fiquei orando. E conforme o tempo passava, eu comecei a ficar aflita porque eu ficava envergonhada de estar devendo, né? Eu ficava envergonhada de estar atrapalhando uma instituição por conta da minha falta de fidelidade financeira, vamos dizer assim. Então, eu cria que o Senhor podia mover, eu estava orando, buscando a presença de Deus, eu cria que Ele ia responder, mas eu estava sem paz no coração, por me sentir envergonhada, por me sentir atrapalhando a vida de uma outra pessoa por conta da dívida, né? E aí, no meu coração, eu senti a estratégia de vender algo para poder pagar essa dívida. Então, num momento de talvez precipitação, de tentar dar uma ajuda para Deus ou tentar resolver com minhas próprias mãos, tentar ajudar a resposta da oração, eu vendi uma coisa, fui lá e paguei a dívida da escola e glorifiquei a Deus, né, e tal, fiquei feliz porque a dívida foi paga, foi resolvido, só que não. O Senhor, depois de uma semana, moveu o coração de uma pessoa para depositar na minha conta exatamente o valor que eu estava devendo na escola. E ali eu entendi o tamanho da fidelidade de Deus, né? Que apesar de eu tentar dar uma ajuda, apesar de eu tentar resolver com as minhas próprias mãos, Ele ainda assim se compadeceu de mim e resolveu mostrar o tamanho do poder dele, e resolveu mostrar o quanto Ele é fiel à própria palavra dele e o quanto Ele é fiel àqueles que o buscam, àqueles que oram e àqueles que põem as suas angústias e as suas aflições diante da oração, diante dos pés dele. Amém? Então, eu não sei o que você tem vivido, quais são as histórias e as circunstâncias que estão angustiando o teu coração, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que se você colocar todas essas coisas que estão te desesperando a ponto de você querer tirar a sua própria vida, se você colocar tudo aos pés do Senhor, Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai te ajudar. Ele vai ser o seu socorro bem presente, Ele vai ser o seu suporte no meio da aflição e Ele vai responder as suas orações sem você precisar dar a ajudinha para Ele, porque Ele não precisa disso. Amém? Então, o primeiro versículo que eu separei hoje está em Gênesis. Na verdade, todos os 3 tópicos que eu separei estão em Gênesis, no capítulo 21. E a gente vai falar um pouquinho da parte do Senhor. Amém? Aqui no capítulo 1, no versículo do 9 ao 13, está num contexto em que Abraão já tinha os seus 2 filhos. Um que era Ismael, né? Que era da sua concubina, e o outro que era Isaac. Só que assim, Deus havia liberado uma promessa sobre Abraão de que ele seria pai de multidões. Do momento que o Senhor deu a promessa até o momento que a promessa se cumpriu, se passaram 25 anos. E aí a Sara teve a ideia de sugerir a Abraão que ele se deitasse com a sua concubina para que dela gerasse filhos e a promessa do Senhor se cumprisse. E aí nasceram os 2 meninos. Nasceu Ismael
que era filho da concubina, e nasceu Isaac. E eles cresceram, né, com uma idade, não me lembro bem a diferença de idade, mas os dois eram crianças. E esse versículo está nesse contexto, de que essas crianças têm ali um pequeno desentendimento, e Ismael ri de Isaac, e aí Sara não gostou. E aí olha o que diz no versículo 9 até o 13. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou o coração de Abraão, pois envolvia o seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se perturbe por causa do menino, nem por causa da escrava. Atenda ao que Sara está te pedindo, porque será por meio de Isaac que virá sua descendência e que há de ser considerada. Mas também do filho da sua escrava farei um povo, e ele será o meu descendente. Então aqui Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, eu conheço teu coração. É engraçado que em nenhum momento Abraão vai até o Senhor, né? Em nenhum momento Abraão expressa dor, para nós vermos o quanto Deus conhece o nosso coração, o quanto Deus, ele conhece o que nos perturba, ele conhece o que tira a nossa paz, né? Então assim, Deus ele vira para Abraão e fala: olha, Abraão, não se perturba por causa do seu filho, por causa da sua escrava, nem por causa da promessa, porque a minha palavra está sobre ele, está sobre Ismael também. Então tenha paz. E o que o Senhor quer nos dizer através desse versículo? O que o Senhor quer te dizer? Ele quer te dizer o seguinte: pare de perturbar o seu coração por conta dos problemas, por conta das coisas que você já viveu, por conta das circunstâncias. Não perturbe o seu coração, porque diante da tua vida já tem a minha palavra. Eu te projetei e te criei com um propósito específico, e eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Eu velo pela minha palavra, eu cumpro as minhas promessas. Não perturba o teu coração. Entrega os teus caminhos nas minhas mãos. Confia em mim, tenha fé que eu vou te livrar, eu vou te curar e eu vou te restaurar. Amém? E aí, dando continuidade aqui, continuando do versículo 13 até o versículo 14, a gente pode ver como que a experiência de vida, ela nos traz fé. Como essas histórias que você está vivendo, ela edifica a sua vida, para que você tenha estrutura no futuro. E olha aqui, eu vou voltar aqui do 13 e vou continuar até o 14, que diz assim, ó: mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou na mão de Agar e entregou a Agar e tendo colocado nos ombros dela, se despediu do menino. Ela pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Aqui eu acho interessante o seguinte: eu me perguntei durante algum tempo, sem compreender o que o Senhor queria mostrar, eu perguntei a Deus, eu falei: Senhor, por que Abraão sendo tão rico, tendo tantas posses, tantos animais, tendo como dividir a herança já ali naquele momento para suprir Ismael até que ele crescesse e começasse ele mesmo a administrar essa herança, e seguisse com isso? Por que Abraão, sendo tão rico, ele não fez isso, não supriu a necessidade de Ismael? Por que ele, como pai, ele não se comoveu, ele não deu parte da sua herança para que Ismael ficasse seguro, para que Ismael tivesse estabilidade, para que ele tivesse um conforto até quando ele crescesse e conduzisse os seus caminhos, né, com as próprias mãos, com o próprio conhecimento que Deus daria a ele? Até porque Deus deu uma promessa sobre a vida dele também. E aí, o Senhor me respondeu o seguinte, no versículo 13, ele falou assim ali, filha, no versículo 13, eu disse o seguinte: mas também o filho da escrava farei um povo, e ele será seu descendente. Então, ali naquele momento, Deus falando comigo, ali naquele momento que eu falei que eu faria, Abraão, ele já tinha experiência suficiente para compreender
que eu era capaz de resolver qualquer situação sem a ajuda dele. Por quê? Porque anteriormente Abraão, ele tinha já cometido o erro de dar a ajudinha para Deus, né? Quando ele aceitou o conselho de Sara e se deitou com a sua concubina. Ali, quando Deus fala para Abraão, eu farei de Ismael um grande povo, ali Abraão já tinha experiência de vida suficiente para compreender que Deus não precisava da ajuda dele, que Deus faria, que Deus estava falando que ele mesmo faria de Ismael um grande povo. Então Abraão compreendeu através de erros, do erro que ele teve anteriormente de querer ajudar a Deus e ter umas consequências, ele compreendeu através desse erro, dessa experiência de vida de querer ajudar a Deus, que Deus não precisava de ajuda, né? Que Deus estava falando que ele faria de Ismael descendente. Então o Senhor ia fazer tudo o que fosse necessário para que Ismael fosse descendente, crescesse como um povo, né? Multiplicasse como um povo, que era a promessa do Senhor. E ali Abraão entendeu isso de forma clara. Então Abraão deu o que era suficiente para eles caminharem, para eles saírem. E ele sabia que no momento que aquilo faltasse, o Senhor ia mover todas as coisas para cumprir a palavra dele, porque ele é fiel à palavra dele. Ele não precisa da nossa ajuda, ele não precisava da herança de Abraão, ele não precisava de bois e fortunas sendo dadas pelas mãos de Abraão, porque ele era poderoso para gerar tudo isso, ele era poderoso para suprir e fazer abundantemente mais na vida de Ismael, porque ele era fiel e sobre Ismael tinha essa palavra, amém? E eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a sua história de vida, né? Eu não sei se de repente você está desempregado, se você está passando por um processo de separação, se você está lutando pelo seu casamento, se você foi alvo de algo que te traumatizou e mexeu com as suas emoções. E existem várias circunstâncias que faz com que nós entremos em desespero, né? Com que nós sintamos vontade de tirar a própria vida. Então eu não sei de onde vem esse sentimento de suicídio gerado no teu coração, eu não sei qual é a raiz disso, onde está acontecendo dentro da sua mente ou na sua circunstância a ponto de você se desesperar. Mas eu sei que Deus, ele é poderoso para restaurar a sua vida, porque ele restaurou a minha vida e ele também reconstruiu toda a vida de Agar e de Ismael. E ele está dizendo para você nessa noite: confia em mim, descanse em mim. Não fique se debatendo, não fique tentando resolver as coisas, não fique tentando raciocinar e tentar criar ideias para resolver o seu problema. Simplesmente confie que eu não preciso de ajuda, porque eu sou um Deus soberano e tenho domínio sobre todas as coisas. E eu consigo ajudar você em tudo, e eu conheço o teu coração no profundo e sei exatamente o que eu preciso fazer, o que eu preciso operar e o que eu preciso mover para te dar paz e alegria, cura e restauração. Então simplesmente confia, é isso que o Senhor está te falando. E no ainda dentro do mesmo capítulo, do versículo 15 até o 19, mostra como Deus, ele move as coisas para que a gente tenha refrigério. Olha que interessante. Vamos ler o 15. Quando acabou a água da vasilha, nessa situação aqui, do versículo 15, Agar, ela já estava no deserto, tá? Ela já estava ali vagando no deserto. E aí diz assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, ela começou a chorar, e Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Amém? Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu na frente uma fonte e de lá encheu a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro,
vivia no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Aqui diz o seguinte, que Agar, ela se afastou do filho dela porque já havia acabado a água da vasilha e ela não ia conseguir ver, como mãe, não ia conseguir ver o seu filho morrer. Então, tamanha era a dor e o desespero dela que ela colocou o menino debaixo de um arbusto e ela se afastou à distância de um tiro de flecha para não ver isso acontecer, para não ver o sofrimento e a morte do seu filho. Quando ela se afasta no desespero dela e ela vai para longe para não ver isso acontecer, aparece um anjo da parte do Senhor e diz: por que chora, Agar? Por que chora? Eu vou até ler aqui de novo. Ó. O que te aflige, na verdade, ele fala. Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Aí eu achei interessante aqui o seguinte, né? O anjo, ele se refere a Agar, porque Agar estava chorando. Agar estava aflita de coração, né? Era Agar que chorava. E o anjo se remeteu da parte de Deus a ela, mas falando, mencionando o choro do menino. O que eu acho interessante aqui, eu me perguntei se o anjo foi enviado por Deus trazendo a informação de que Deus havia visto o choro do menino, por que a Bíblia menciona do choro de Agar? Né? Ou melhor, se Agar estava chorando, por que o anjo veio do céu e a pedido de Deus e se remeteu ao choro do menino? Se foi para ela que ele estava falando. E aí o Senhor falou claro ao meu coração que aquilo estava sendo direcionado, o anjo estava direcionando a Agar, ela estava chorando, mas a causa do choro dela era a morte do filho, né? A possível morte do filho. Então, quando Deus fala para Agar que estava chorando aflita, que ouviu o choro do menino e não dela, que ouviu o choro do menino, ele quis dizer o seguinte: eu sei o que está causando o teu choro. Eu ouvi o choro do menino. Eu sei que o teu choro está mencionando, está remetido ao choro do teu filho, né? A sua dor, ela está vindo do desespero de perder o seu filho. Eu conheço a raiz desse choro que você tá. Eu sei porque você está aí desesperada compulsivamente. E eu sei que a raiz desse desespero, desse choro compulsivo, dessa aflição, desse medo que você está sentindo é remetido ao que o que possivelmente aconteceria ao seu filho. Eu conheço o teu coração. Eu sei de onde vem a origem da tua dor. Era isso que foi expressado aqui nesse momento, que o anjo chega para o choro de Agar, mas remete o choro do menino, né? Deus, ele é Deus mostrando que ele conhece a origem do nosso choro. Ele sabe de onde verdadeiramente está vindo a nossa dor. E ele também quer dividir isso com você nessa noite. Ele está te dizendo o seguinte: olha, eu sei o motivo do teu desespero. Eu sei quais são os traumas dentro do teu subconsciente que está remetendo em você essa vontade de tirar a tua vida. Eu sei tudo que aconteceu na tua história, tudo que te fizeram e tudo que você foi condicionado e todos os erros que você também cometeu, que trouxe para a tua memória e construiu dentro dela essa situação de desespero a ponto de você querer tirar a tua própria vida. Mas Deus diz que Ele compreende, mas não quer que você faça isso, porque Ele tem uma fonte de água. Você está se desesperando porque acabou a água da vasilha, mas tem uma fonte de água logo à frente que você não está conseguindo enxergar. Não tire a tua vida, porque Deus está trazendo algo para você. Deus te colocou nesse vídeo porque Ele tem propósito com a tua vida. Ele te colocou nesse vídeo porque Ele se importa com você. E nos versículos posteriores diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse a fonte. E nos versículos anteriores diz que Agar ela estava preocupada com a água de uma vasilha de couro. E aí Deus pergunta para você nessa noite: o que é a água de uma vasilha de couro? Diante da fonte que eu tenho para abrir diante dos teus olhos. Qual é a capacidade dessa pequena vasilha de couro diante de uma fonte onde jorra água inesgotavelmente para você
tomar e tomar até se saciar durante toda a sua vida. Em outras palavras, o que são esses traumas, essas sequelas, essas histórias que estão machucando o teu coração, diante do que eu posso fazer, do que eu estou prestes a fazer na tua vida se você crer em mim? O que são essas vasilhas pequenas, essas dores tão pequenas que para você é grande, ele compreende, ele entende que você está sofrendo, mas isso comparado à grandeza do que ele tem para você, o que são essas dores diante do que Deus tem de grande para a tua vida? Deus tem uma fonte que jorra água viva. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte que jorra vida para a tua vida. Ele é o Deus soberano que está no céu, descendo nesse vídeo para falar com você, que se importa, que compreende, que conhece a raiz da tua dor, que não precisa que você ajude ele, porque ele é suficiente para fazer tudo sozinho. Ele é o domínio. Ele está falando que ele te ama, para você não entrar em desespero, não tirar a sua vida não, porque essas dores serão muito pequenas diante de coisas novas, grandes que ele tem para entregar na sua vida. Tudo que você está vivendo dói sim, marca sim, dá desespero sim, dá angústia a ponto de querer tirar a própria vida sim, e Deus compreende, Ele não te julga, Ele não te acusa, mas Ele te pede, não faça isso, para agora e foca no que eu estou te falando. Eu tenho fonte de águas vivas, eu tenho uma nova história para você, eu tenho coisas grandes para te entregar. Assim como a proporção de uma vasilha vazia a uma fonte de água que não para de jorrar. Não tem comparação, também não tem comparação as dores que você teve com os brados de alegria que Ele vai colocar na tua boca por causa da transformação e da cura que Ele vai gerar dentro de você. Receba isso, Deus quer te curar. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te levar para o céu e Ele quer usar a tua vida para levar outras pessoas para o céu. Amém? Vamos orar. Eu peço que você feche os seus olhos e eu vou pedir e clamar a Deus a favor da tua vida, para que você viva coisas grandiosas. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, ficou muito claro hoje que o Senhor não precisa da nossa ajuda. O Senhor não precisa que a gente tente resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Ficou muito claro também nessa noite que o Senhor pode fazer jorrar e jorrar fontes de água. O Senhor pode fazer aquelas dores que nós sofremos, que são tão grandes, que desesperam nosso coração, que faz a gente chorar compulsivamente, desejar a própria morte. O Senhor tem o poder de tornar isso tão pequeno e reverter isso em bênçãos tão grandes que a gente acaba não mais sentindo as dores do passado e a gente começa a viver as grandezas que o Senhor tem para entregar no futuro e no presente. A gente entendeu de forma muito clara que o Senhor é poderoso para fazer absolutamente tudo, mesmo não tendo absolutamente nada, porque o Senhor não depende de circunstâncias, não depende de matéria-prima, não depende da nossa ajuda, o Senhor não depende de ninguém para fazer absolutamente tudo o que o Senhor quer. O Senhor é poderoso, então eu profetizo sobre a vida dessas pessoas a tua paz. Eu profetizo uma alegria, um refrigério, um renovo que excede todo entendimento. Eu profetizo que eles vão viver coisas grandiosas. Eu profetizo o sopro da vida do Espírito Santo sobre eles. Eu profetizo salvação na vida deles e de quem passar por eles. Em nome de Jesus, toma a vida deles nas suas mãos, abençoa, os guarde e os protege de todo mal. Amém, queridos? Recebe isso. Deus tem vitória, tem vida para você e não morte. Se você sentiu a presença do Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, faz essa pequena oração comigo. Senhor Deus, hoje eu reconheci que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, eu te aceito, eu creio no teu poder. Transforma a minha vida de dentro para fora e me usa para salvar outras vidas também. Eu declaro que o Senhor é tremendo, que o Senhor é meu único Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus te prospere, te tire dessas dores e cure dos seus traumas.
e faça nova a tua história. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Até logo. Amém.